Notem que a legislação ela está acima, né? O controle e a operação. E é exatamente assim que funciona esse triângulo, né? A legislação nos dando ali a base, né? Ou seja, um manto protetor para que o controle, né, seja exercido e a operação levada a bom termo. O nosso manto protetor, né, que nos dá todo o embasamento legal no trato com as torcidas organizadas, ou seja, com todos os eventos esportivos, né, que tratem os torcedores, é o Estatuto do Torcedor. Essa lei foi criada no ano de 2003, né, e a finalidade dela é estabelecer a defesa, direitos e responsabilidades de todos os atores que atuam no desporto. Um regulamento de controle de condições de segurança dos estádios, que na realidade é um regulamento que regula, perdão da palavra, um dispositivo previsto no Estatuto do Torcedor, a lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estádios, que com uma grata satisfação fiquei sabendo hoje à tarde, na nossa visita lá ao Estádio Centenário, que também aqui há uma proibição de venda de bebida, né? Porque nós entendemos que o álcool ele é um grande gerador, né, de violência nos estádios, né? E o nosso manual de procedimentos, né, de atuação em estádios de futebol. Isto é um documento da Brigada Militar. Nosso Estatuto Torcedor, como eu disse, ele estabelece normas de proteção e defesa do torcedor, previne a violência e dá responsabilidades, transparência e publicidade na organização das competições, isso aí é muito importante, trata o torcedor como consumidor. Como eu disse aos senhores e senhoras, ele é um estatuto de defesa do consumidor. Por que ele trata o consumidor, o torcedor como consumidor? No Brasil, a relação entre sócio do clube e a entidade, o clube, ela é uma relação que se dá pelo direito civil. O torcedor com a entidade que patrocina, que organiza, é uma relação de consumo. Nas relações de direito civil, eu espero aqui não estar cansando a paciência dos senhores, na relação de direito civil, as partes estão igualitárias. No direito do consumidor, e eu não sei se o Uruguai possui aqui o direito, há um desequilíbrio nessa balança, há uma proteção do Estado ao consumidor. Por isso, no Estatuto do Torcedor, o torcedor ele é igualado a um consumidor. Ele não precisa nem estar presente ao estádio. Ele pode estar nas cercanias, ele pode ser, inclusive, um torcedor de pay-per-view, desde que ele pague, existe uma relação de consumo, ele também é abrangido pelo Estatuto do Torcedor. A segurança, e o nosso deputado falava aqui já, a segurança do torcedor antes, durante e depois do evento esportivo. O Estatuto ele prevê um raio de até 5 quilômetros, né, em que o torcedor ele deve ter direito à segurança. Mas ele também estabelece que o trajeto de ida para o estádio de futebol e a vinda do estádio de futebol para a sua residência também deve ser levado esse direito. Ou seja, se enteadas, né, se torcidas organizadas num determinado ponto de uma região afastada do estádio, se engalfinham numa estação de metrô, numa estação de trem, numa estação de ônibus, né, mesmo que esteja distante do estádio de futebol, ela é relacionada com previsão do Estatuto do Torcedor. O que acontece com essas pessoas? Eles são presos pela polícia e encaminhados ao juizado que existe dentro do estádio de futebol. Por quê? Porque o fator que estava motivando esta briga era o futebol. Então, não interessa onde eles estejam, né? Se eles estão indo de uma cidade para outra, eles estão sob o manto do Estatuto do Torcedor. Inspeção de seguridade e informes da segurança dos estádios,
Isso é também muito importante. No dia... Agora, no ano de 2013, pela Copa Libertadores, nós tivemos um acidente na Arena Porto-Alegrense, um estádio novo que o Grêmio inaugurou no final do ano passado, dia 8 de dezembro, mais precisamente, em que a torcida do Grêmio fazia esse movimento de corrida até a frente, tal de avalanche. E o alambrado, não o concreto em si, mas aquela grade de proteção não aguentou a pressão, ela foi mal dimensionada, né? E não aguentou a pressão e os torcedores caíram para dentro de um fosso que existia, né? E essas inspeções, né, elas são previstas a cada ano, tem que ser feita a inspeção, e se o estádio é novo, como era o estádio da Arena, ele deve também ter essa aferição, né, esses laudos, e laudos técnicos dados por engenheiros, laudos de saúde, laudos ambientais e assim sucessivamente. Por quê? Porque esses laudos eles devem ser remetidos à Confederação Brasileira de Futebol e assim à Conmebol, e sem isso não há liberação do estádio para as determinadas competições. Transporte, alimentação e higiene. Fui frequentador de estádios de futebol na década de 70, 80, né, como torcedor, né? E de lá para cá mudou muito as condições, as condições de higiene dos nossos estádios, né, as condições da alimentação que é fornecida, né? E isso também é um fator que pode provocar fatos violentos ou até tumultos. A inovação mais contundente do nosso estatuto, ele criminalizou as condutas tipicamente do esporte, de futebol. Então, se a pessoa chega, tem uma conduta inconveniente, se ela tira um fogo de artifício, se ela briga dentro do estádio, ela tem uma conduta tipificada dentro do estatuto do torcedor. Aqui eu separei um dos artigos da Lei 10.671, que é o nosso estatuto, né? Ela teve uma alteração em 2010, onde foram colocadas essas condutas penais, né? Porque antes, na lei original de 2003, não haviam essas condutas, somente na alteração feita em 2010 é que houve essa tipificação, tá? Algumas condutas aqui em que o torcedor, para ingressar no estádio de futebol, ele tem que ter. Então, estádio de posse de ingresso válido, não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos violentos, tais como: um torcedor comum, ele não pode entrar com bandeira dentro de estádio de futebol, ele não pode entrar com rádios em estádio de futebol, pode entrar com fone de ouvido, um pequeno celular, uma pequena câmera, né? Isso pode. Tá? Alimentação de casa não pode entrar no estádio de futebol. Como eu disse, bandeiras que portem mastro, não pode entrar com instrumento musical, não pode entrar com faixas. Tem uma série de restrições, o torcedor comum, normal. As enteadas, as torcidas organizadas, né, até por serem organizadas, pressupõe-se que haja uma organização. Até por serem organizadas, se excepciona o estatuto, e há uma previsão de excepcionalidade, e com essa excepcionalidade é que as torcidas organizadas podem levar as suas faixas indicativas, elas podem ter algumas bandeiras, alguns trapos, instrumentos musicais, também há uma autorização, né, para poder entrar. Consentir a revista pessoal, né? Na Copa do Mundo a gente já se vê mais com uma certa continuidade, né? Que a presença da segurança privada, né? No trato com as pessoas, não mais da polícia em si.
Isso é uma tendência mundial. Lá no Brasil também, nós estamos começando a passar essa busca pessoal nos portões, né, de acesso ao estádio. Nós estamos começando a passar também para a segurança privada. Mas a segurança privada, ela não tem o manto legal para isso. Então, o torcedor, eu como policial tenho o poder de polícia de fazer a busca pessoal. O privado, o segurança privada, ele não tem essa competência legal. Mas aquele torcedor que se sentir, dizendo, eu não quero, ele também, o organizador, a administração do estádio, ela se vale também e diz, não, então se o senhor não quer, o senhor também não vai entrar no estádio. Então, se acomoda, né? E o torcedor, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, nós não tivemos caso assim de algum torcedor que tivesse se colocado contra a busca pessoal por parte dessas empresas privadas. Na Copa do Mundo, quem faz são os stewards, né? A força pública, ela fica como força reativa, né? Não no policiamento em si. Não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou sinais, mensagens ofensivas, inclusive de caráter racista ou xenófobo. Isso aqui acontece muito nos nossos estádios, né? Alguns torcedores fazem xingamentos, alguns até de caráter racista mesmo. Então a polícia vai lá, pega o torcedor, apresenta no juizado especial, né, pela conduta inconveniente. Não entoar cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos também. Não arremessar objetos de qualquer natureza, não portar ou utilizar fogos de artifício em quaisquer engenhos pirotécnicos. Aquele caso do torcedor corintiano lá na Colômbia, né? Que matou... Bolívia. Infelizmente veio a matar o adolescente, né? Pois é. No Brasil isso não ocorre. Né? Não ocorre. Não incitar e não praticar atos de violência no estádio, não invadir, não utilizar bandeiras. Esse recorte de jornal aqui é só para uma motivação também, né, do O Globo, um dos principais jornais lá do país, lá no Rio de Janeiro. No dia 28 de julho de 2010, ele disse, violência em estádios já é crime que dá prisão. Exatamente porque nessa data, né, se editou a Lei 12.219, que alterou dispositivos do Estatuto, ou seja, ela criminalizou as condutas, porque antes existia tudo aquilo ali, todas aquelas proibições, mas não existia a força penal, né? Agora sim, no próprio articulado na lei, ali está a sanção junto para alguma daquelas práticas. Aqui também a lei que proibiu a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. No Brasil como um todo é proibido. Tá? No Brasil como um todo é proibido. No Rio Grande do Sul, além dos estádios de futebol, nos ginásios de esportes, eu sei que aqui o Uruguai é forte em basquete, né? Tem uma liga muito forte de basquete, né? Outras modalidades, voleibol, handebol, né? Também em estádios, em ginásios que haja profissionalização, não é permitido a venda de bebida alcoólica. Mas, como o brasileiro gosta de dar um jeitinho em tudo, né, também se deu um jeitinho. Essa própria lei que proíbe, ela diz que é só no interior do estádio. Né? Para fora do estádio não há vedação. Então, nos portões, quase que nos portões do estádio, continua se vendendo a bebida alcoólica. Mas o camarada bebe, toma todas que puder e depois entra para dentro do estádio. Às vezes sim, às vezes sim. A gente tenta, né, e aí sim, se nós vemos algum torcedor embriagado que está tentando ingressar, né, nós prendemos, levamos até o juizado e ele sofre uma sanção por conduta inconveniente. Mas muitas vezes o torcedor passa. Drogadição, drogas. Há entrada de drogas em estádios de futebol no Rio Grande do Sul. Sim, há entrada de drogas. Tá?
Infelizmente, hoje nós ainda não temos uma detecção para isso. É claro que aquele torcedor que já vem se arrastando para entrar no estádio, também nós conseguimos, pela visualização, impedir o ingresso do torcedor. Mas aquele que porventura, consegue passar os nossos olhares na busca pessoal, né, ele ingressa. Venda de drogas dentro dos estádios. Há venda de drogas dentro dos estádios também. Esta norma da brigada, né, é a última, a questão atendendo o tópico da legislação, é que nos limita, nos planifica as nossas atribuições. O que nós devemos fazer dentro dos estádios de futebol? Desde a saída da nossa base, do nosso quartel, tudo que tem que ser feito, antes da partida, tudo que tem que... Como é o manejo com o torcedor, com as torcidas, a segurança, né, as reuniões, tudo está planificado nessas normas e procedimentos. Também aqui a abrangência, né, como eu falei, né, estádios de futebol e ginásios de esportes, o regulamento que trata sobre os laudos de segurança que devem ter os estádios de futebol, implantação do Tribunal Criminal nos estádios, a lei dos juizados especiais cíveis criminais é uma lei de 1999 no Brasil. Essa lei o que trata? Ela diz que crimes combinados com até 2 anos, e todos os crimes do Estatuto têm pena máxima até 2 anos. Crimes combinados com crimes até 2 anos terão rito sumaríssimo, né? Lei dos juizados especiais cíveis e criminais, e serão abrangidos todos do Estatuto do Torcedor. Termos de ajustamento de conduta do Ministério Público, que na realidade o grande guardião do Estatuto do Torcedor é o Ministério Público. Eu não sei se tem algum promotor público aqui na instância. Fiscal? O grande guardião do Estatuto do Torcedor, aquele que realmente deve saber se a polícia está fazendo o certo, o judiciário, as entidades, as federações, as agremiações, os clubes, se todos estão fazendo, é o Ministério Público. Esse é o grande guardião do Estatuto do Torcedor. Reuniões periódicas com os grupos de torcedores, isso aí já está dentro daquelas atuações da Brigada Militar. As reuniões periódicas, né, elas são feitas pela Polícia Militar, pela Brigada Militar. Isso não é uma imposição do Estatuto, mas foi uma forma de como nós poderíamos lidar e ter o controle das enteadas, das torcidas organizadas. Foi a maneira de como nós pudemos controlá-los. Conhecê-los, que eles nos conhecessem e de como controlá-los. O vídeo monitoramento foi uma inovação e uma exigência também do Estatuto, né? Antes os nossos estádios não tinham vídeo monitoramento, hoje é obrigatório. Qualquer estádio com mais de 10 mil torcedores, ele não abre suas portas se não tiver o vídeo monitoramento. Foi com satisfação que eu também vi que o estádio Centenário, ele também tem esse monitoramento. E o registro, né, das torcidas organizadas. O Brasil, depois lá no final, né, tem algumas condutas aí que nós estamos tentando. O Brasil está tentando fazer um cadastro nacional de torcidas organizadas. Está tentando, é difícil, tá? Mas está tentando. No Rio Grande do Sul, o meu batalhão, que é o que tem responsabilidade para fazer esses eventos, nós temos um cadastro de torcidas organizadas. É um cadastro semi-confiável, quase confiável, né? Nós, infelizmente, assim, nós não temos assim, a certeza de que exatamente aqueles que constam no cadastro são a totalidade dos torcedores. Aí está uma audiência do Tribunal do Juizado Especial, exatamente aqui. É um torcedor que está sendo julgado, sancionado, né? Isso funciona dentro do estádio, na hora do jogo, né? Na hora do jogo.
nós tiramos o torcedor das arquibancadas, levamos lá para o juiz que está sentado, né, aguardando, né? Já tem o promotor público, o fiscal, né? E o defensor ali à disposição. Tá? Dali o torcedor já sai com uma sanção. Né? Ou ele faz a transação penal, né? Ou ele vai para por uma medida restritiva de ingresso no estádio. Aqui no jogo, este ano ainda, pelo Campeonato Gaúcho, 32 torcedores receberam medida proibitiva por 6 meses de ingressar em estádio de futebol. Foram presos, não dentro do estádio, foram presos na rua, porque estavam brigando. E detalhe, não eram brigando, não eram enteadas diferentes, eram torcedores da mesma enteada. Porque lá nós temos, hoje em dia, nós temos mais brigas entre torcedores das próprias torcidas organizadas, né? Isso é um fenômeno, e eu vou explicar por quê. Poder, dinheiro, participação em negócios do clube, né? Sociedades. Então, na realidade, é uma busca na realidade, hoje, ser líder de torcida organizada é um grande negócio, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, é um grande negócio. Tá? Então, 32 torcedores foram presos pela Brigada Militar, apresentados no juizado especial, ainda lá e receberam já a medida restritiva, né, a proibitiva de chegar perto dos estádios de futebol. Deveriam se apresentar em delegacias. Chefaturas? Comissarias. Aqui são as reuniões com as torcidas organizadas que eu falei aos senhores e às senhoras. Isso aqui são dependências da minha unidade. Né? Aqui são torcedores do Internacional, alguns do Grêmio lá no fundo. Torcedores, aqui são lideranças, na realidade. Né? Não vai toda a torcida lá, são lideranças. O que nós fizemos nessas reuniões? Fizemos combinações, né? Lemos atas das reuniões anteriores, pegamos a liderança e dissemos, olha, essa torcida se portou mal no jogo anterior, assim, assado, então vocês vão receber tais e tais punições. O que são essas punições? São punições administrativas, porque as punições, as sanções judiciais, nós temos um tribunal para isso, que é o juizado especial. A torcida em si, o tribunal, ele não lida com a torcida, ele lida com o indivíduo. Né? Quem lida com a torcida somos nós, os policiais. Então nós é que implantamos sanções às torcidas. Que sanções? A torcida não pode comparecer no próximo jogo, a torcida não pode estender o seu trapo, né, a sua faixa indicativa de torcida, a geral do Grêmio, ou a torcida popular do Inter, não pode levar a sua charanga, a sua banda, né, instrumentos musicais, não pode levar a sua bandeira. Né? Isso é como a morte para a torcida. É como se eles entrassem, passassem desapercebidos dentro do estádio. Né? Então eles fazem de tudo para que não se tire a banda, para que não se tire a faixa. Então foi a maneira como nós, né, a Brigada Militar, teve de controlá-los. Né? Muito, isso aí é um trabalho feito até antes da implantação dos juizados especiais. Isso é um trabalho já de algum tempo, tem dado certo e nós temos levado assim. Tá? Alguns respeitam, outros não, os que não respeitam são sancionados e assim nós vamos indo. A sala de vídeo monitoramento, tá, dos estádios, isso é uma ferramenta importantíssima. Hoje, como eu disse aos senhores, a nossa forma de atuação nos estádios, ela é de uma maneira que nós só intervimos na torcida, né, pontualmente. Nós não intervimos dentro de uma torcida para restabelecer assim algum... Não, nós vamos pontualmente aquele que está brigando, aquele que está tendo uma conduta inconveniente. De que maneira ela é feita isso? É através de vídeo monitoramento. A força ela é indicada, né, através de radiocomunicação. Olha, o torcedor que fez isso é esse. Então a torcida vai lá e... Por quê? Porque cada ação da polícia dentro do estádio de futebol ela não pode causar mais tumulto. E muitas vezes, pela nossa ação, nós provocávamos
algum tumulto maior do que aquele que nós queríamos sanar. Tá? Então, nós mudamos a nossa atuação e ela é mais cirúrgica, ela é mais pontual, graças à ação do vídeo monitoramento. Isso é um dispositivo do Estatuto do Torcedor, o cadastro das torcidas organizadas. Esse cadastro tem uma série de itens lá, tem nome, filiação, onde é que mora, o que que faz, assim. Isso é uma forma de se ter um certo controle sobre as enteadas. O Brasil está tentando ter um cadastro nacional. No Rio Grande do Sul, nós temos um cadastro, né? E, como eu disse aos senhores, ele é semi-confiável. Sem esse cadastro, nós não reconhecemos como torcida, até porque o Estatuto nos impõe, né, isso. Então, a torcida, para ter uma existência, ela tem que ter um cadastro. Isso é uma ata de uma reunião. Pena que está muito pequeno, mas aqui em vermelho está escrito: observação, a torcida geral do Grêmio não está autorizada a entrar com nenhum tipo de material do interior do estádio por não ter apresentado, não, independente da competição. Aqui houve alguma coisa que aconteceu lá dentro dessa torcida, é feita uma ata. Essa ata ela é informada à federação, às federações, ela é informada aos clubes, ela é informada quem organiza o evento, né? Porque os estádios podem ter administrações diferentes dos clubes, né? E ela é levada os líderes de torcidas, lideranças de torcidas já tomam conhecimento da ata e por que não vão receber as permissões. Aqui nós não falamos mais sobre torcidas, né? Torcedores em geral, mas torcida. Reunião segmentada com outros organismos públicos. Isso é muito importante. Isso, na parte operacional, ele é muito importante. Por quê? Porque antes nós fazíamos um evento, né? A Polícia Militar fazia o evento, jogo de futebol, ela ia lá e fazia. O Judiciário tomava conhecimento, o Ministério Público tomava conhecimento, a empresa pública de transporte e circulação fazia a sua parte, a Polícia Civil fazia a sua parte, né? Outros órgãos públicos, a Vigilância Sanitária também fazia ou não fazia, a Vigilância Ambiental fazia, o metrô, né, fazia a sua parte, né, o trem fazia a sua parte, o transporte público fazia essa, cada um na sua faixa, né, sem haver uma ligação. Isso causava muitos problemas. Nós não nos conhecíamos e não havia um planejamento articulado. Hoje não é assim, né? Hoje nós fizemos reuniões segmentadas que a polícia toma a iniciativa, convida a todos, como nós estamos aqui, nós podemos estar falando sobre o próximo clássico nacional e Penharol. Olha, a Polícia Militar vai fazer isso. Aí damos a palavra para a entidade lá do Penharol, ou do Nacional, ou damos para a Federação, ou falamos com a empresa pública de transporte e circulação. Cada um tem a sua voz nesta grande reunião segmentada. Controle e circulação das torcidas na cidade, ou seja, nos grandes eventos, a torcida não sai, né? Vamos para o jogo. Não. Cada sai conforme é esse caminho que vocês vão seguir e vocês vão nos acompanhar. Vamos sair daqui tal horário. Então tá, assim. Bom, esse jogo, senhoras e senhores, foi em 2005, né, e ele teve, assim, mudou a nossa postura, como nós atuávamos em estádios de futebol. O que aconteceu nesse jogo? No país, né, no Brasil, teve uma denúncia, os senhores alguns podem até estar lembrados, né, de corrupção na arbitragem. Alguns jogos do campeonato, se eu não me engano, foram 7 jogos, foram anulados, né, e por isso aquela questão da preocupação do Estatuto com a transparência, né, com a segurança das competições, né, e os jogos foram anulados, e quem era primeiro lugar neste dia amanheceu terceiro lugar, perdeu 11 pontos, né? Não que este time tenha algum tipo de atuação na questão da corrupção da arbitragem, não foi esse. Na realidade, o beneficiado foi um outro time que estava atrás, né?
Esse time teve o jogo anulado, teve que jogar de novo, não conseguiu, depois, mais tarde, ele não veio a conseguir os mesmos 11 pontos, mas enfim, ele era o primeiro da competição, o segundo lugar estava a mais pontos dele, houve essa perda de pontos, né? O primeiro colocado passou para o terceiro lugar da tabela, né? Neste dia que ele soube da notícia, ele acaba perdendo a partida, ou seja, nuvens negras já começam a pairar em cima do estádio, né? Ao final do jogo, a torcida irritada, né? com a decisão lá do Tribunal de Justiça Desportiva, lá no Rio de Janeiro, né? com a mudança aí, a virada de mesa do campeonato, né? O time perde, isso aí, as paixões elas se afloram. O que acontece? Um grande tumulto nas arquibancadas. Briga generalizada da torcida contra a polícia. Contra a polícia. O alvo dessa vez foi a polícia. Né? Há uma intervenção da tropa, né? Uma falta de controle nossa, dos efetivos, uso de agentes químicos em ambientes confinados, né? Vários efetivos nossos dentro do estádio, mas não havia unidade de comando, ou seja, não existia só a minha tropa, né, dentro do estádio, né, isso é 2005, né, não existia só a minha tropa dentro do estádio, existiam outras tropas ali, a pessoa não tinha nada que tal, mas estava lá, né, era gente correndo para tudo quanto era lado, né, as comunicações deficientes nossas, e o desconhecimento das lideranças das torcidas organizadas. Tudo isso aí deu um componente explosivo, né? A partir daí houve uma mudança da nossa conduta, nós fomos estudar o caso, onde é que nós erramos, teve uma grande comoção social em Porto Alegre, dentro do estado, a nossa corporação ela foi muito criticada, né, pela nossa atuação, né? E isso causou que a gente fosse estudar e verificar a nossa forma de atuação. De lá para cá, acredito que as nossas condutas melhoraram, né? E nós estamos hoje um nível razoável, né? No trato com as torcidas, um evento de futebol e com as torcidas organizadas. Então aqui um exemplo de uma reunião segmentada, né? Dos próprios militares, né? com civis, né? Com todos os órgãos públicos, né, e órgãos civis que forem envolvidos no evento, seja ele futebol, basquete, seja ele um grande show, um grande espetáculo, né? Toda essa reunião, ela é feita, essa reunião com vários órgãos, e todos têm voz nessa reunião explicando qual vai ser a sua participação no evento. Como havia aqui a escolta de torcidas, eles não andam perambulando pela cidade, eles são sempre escoltados, ao tal ponto que nós temos que fazer aqui um tipo de um brete para eles passarem, né? Pior que eles não podem nem se enxergar. Aqui a busca pessoal que eu citava, né? Ainda feita pela Polícia Militar. Aos poucos nós estamos passando essa ação para a segurança privada, até porque na Copa do Mundo, quem vai fazer a busca pessoal será a segurança privada. E nós queremos ter esse legado, né? Queremos ter que essa parte toda aí fique com a segurança privada, deixando a polícia para outras ações.